nome é Júlia, eu faço parte da mocidade do Centro Espírita Ceareiros de Jesus e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a evolução das comunicações mediúnicas. Segundo Terezinha de Oliveira, escritora de obras espíritas, a reunião mediúnica é um intercâmbio com o plano espiritual e ela pode ter diversas formas. As principais são de desobsessão e assistência, tanto a encarnados quanto a desencarnados. Mas vocês sabiam que a mediúnica nem sempre teve a forma como ela tem hoje? E que as comunicações mediúnicas foram mudando ao longo dos tempos? Hoje a gente vai trazer um pouquinho da história disso aí. Comunicações mediúnicas existem desde antes da época de Jesus. E esses fenômenos mediúnicos aparecem, por exemplo, na Bíblia, no Velho Testamento, por mais que não recebessem esses nomes, como, por exemplo, a escuta de vozes, curas e até mesmo materializações. Porém, foi apenas em 1857, através de Hippolyte Léon Denis Artivail, também conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec, que foi sistematizado as comunicações mediúnicas. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, a gente indica para vocês o filme Kardec, a história por trás do nome, que foi lançado agora em 2019. As primeiras comunicações daquela época começaram através das mesas girantes, onde os médiuns se reuniam, colocavam as mãos sobre a mesa e a mesma levitava. E aí quando ela caía sobre um dos pés, e esses pés fazendo barulho, eles começaram a sistematizar que uma pancada queria dizer sim e duas pancadas queriam dizer não. Por mais que essa comunicação fosse bem limitada, foi o suficiente para chamar a atenção do Allan Kardec, que foi o que levou ele a começar a estudar esses fenômenos. O aperfeiçoamento das comunicações foi acontecendo até chegar na chamada tipologia alfabética. O que era isso? Uma pancada queria dizer A, duas pancadas queriam dizer B, três pancadas queriam dizer C, quatro pancadas queriam dizer D, cinco pancadas queriam dizer E, seis pancadas queriam dizer F, sete pancadas queriam dizer G, oito pancadas queriam dizer H, nove pancadas queriam dizer I, 10 pancadas queriam dizer J, 11 pancadas queriam dizer K. e assim por diante. Não é preciso dizer que levava horrores até conseguirem escrever uma página inteira, né? E você aí achando ruim com o crush que demorou para te responder no WhatsApp? Com o objetivo de melhorar as comunicações, eles começaram a fazer o seguinte: eles deixavam um papel na mesa e aí a escrita ela surgia ali na folha, sem escrita, sem nada. O próprio espírito materializava ali a substância que ele precisava para que a escrita surgisse no papel. Só que não demorou muito para essa forma de escrita começar a ser criticada pelos céticos, dizendo que devia ter alguma coisa ali por trás, algum tipo de tinta invisível que fazia surgir depois de algumas horas que eram escritas. Então eles acabaram tendo que abandonar essa forma. Outra descoberta realizada é que, se os espíritos conseguem produzir pancadas, eles também conseguem produzir ruídos, sons vocais, gritos. Só que qual que é o problema? A situação precisa ser muito específica, precisa ser de médiuns de efeitos físicos e ela é espontânea, ou seja, acontece só quando os espíritos querem. Então acabou sendo descartado e não conseguiram utilizar ela para a codificação. A psicografia sofreu diversas modificações até chegar no que é hoje. Então a primeira forma que eles fizeram era colocando uma cestinha de ponta cabeça e eles enfiavam um lápis no meio dela. E aí sobre a imposição de mãos, a cestinha se movimentava e escrevia as palavras. Só que a questão é que saía um garrancho, pior que letra de médico. E aí eles foram modificando até chegar numa outra forma que era uma prancheta, de forma triangular, sendo que em duas pontas tinham rodinhas ou pezinhos redondos e na outra ponta tinha um lápis. E aí com a mesma forma, com a sobreposição de mãos, é que a prancheta ia se movimentando e fazendo a escrita com o lápis. A psicografia foi evoluindo até que eles perceberam que não era necessário todo esse aparato para ver a escrita. O médium podia ele mesmo segurar um lápis na mão e escrever sobre a influência desse espírito. Essa forma é muito mais simples e por isso é a forma de psicografia que é utilizada até os dias de hoje. Existem comunicações tanto conscientes quanto inconscientes.
Algumas situações, por exemplo, o médium pode psicografar em algumas línguas que ele mesmo não fala, ou então receber duas comunicações de espíritos diferentes. Então ele escreve às vezes com a mão esquerda uma comunicação e com a mão direita outra comunicação ao mesmo tempo. No filme do Kardec, que a gente indicou lá no começo, a gente tem, por exemplo, cenas em que as duas meninas, elas psicografam a mensagem do mesmo espírito. Então uma psicografa a página 1 e a outra psicografa a página 2. Com o tempo, eles descobriram que não apenas a forma escrita podia ser usada na comunicação, mas o espírito podia se comunicar diretamente através do médium. Dessa forma, é muito mais dinâmico e muito mais fácil se comunicar, e por isso é essa forma mais comum dentro das mediúnicas. Ah, Júlia, então quer dizer que agora que eu já sei todas essas formas de comunicação, eu posso sair por aí treinando elas? Errou! Não, gente. Comunicação mediúnica é coisa séria. Tem que ser feito em ambientes protegidos por uma equipe espiritual e também com encarnados orientados no trabalho com o objetivo sincero de fazer o bem. Tem uma frase no meio espírita que é o seguinte: o telefone toca de lá para cá. A gente não controla muitas das comunicações e podemos acabar recebendo espíritos maldosos, brincalhões, e espíritos bons não perdem o seu tempo fazendo brincadeiras ou simplesmente tirando a curiosidade das pessoas. Se você for médium, você pode sim utilizar sua mediunidade para o bem, mas para isso você precisa buscar orientação para conseguir utilizar ela de forma equilibrada.